30 de março de 2019, Parauapebas, Pará. Daisy Diana corria com o filho pelo shopping. Ela sabia que o marido Diógenes estava ao seu encalço. Daisy não sabia, mas ela corria também contra o tempo e contra a morte que se aproximava cada vez mais. Diógenes não ia permitir que Daisy se afastasse dele, e como um monstro de filme de terror, ele a alcançaria antes mesmo que ela pudesse olhar para trás. Confira a entrevista que fiz com a mãe de Daisy em 2 partes, onde relembra da filha e conta como viu Daisy sendo dragada pelas sombras da relação abusiva. Essa forma, né, do qual você tem disponibilizado para falar de outras mulheres, de outras situações, é muito importante. É um grito que nós queremos dar de basta de feminicídio, basta de violência contra a mulher. E não é fácil ser mãe, ser filha, né? Até porque essas mães, essas mulheres que são ceifadas violentamente pelos seus algozes, elas deixam filhos, elas deixam família. E constantemente, dentro desse contexto, há muitas das vezes, né, essa preocupação muito grande quanto à questão da violência, que ela pode gerar outras violências, entendeu? Com E diante certeza. diante Desculpa do te momento cortar. desse, tá ok. Diante do momento desse que nós vivenciamos, nós queremos sim que haja respeito entre homens e mulheres, assim como está na Constituição, né? Nós somos iguais perante a lei. Então, que haja esse respeito, e respeito principalmente de você respeitar a intimidade da pessoa, respeitar o direito da pessoa de ir e vir, né? Que muitas das vezes que tem ocorrido diante dessas relações é o autoritarismo, é o machismo que impera impedindo de que a mulher tenha suas próprias escolhas, né? E isso tá como se fosse uma pandemia, né? Acabando com as mulheres. Todos os dias você vê alguém, você ouve, né? Que o feminicídio tem causado em nós, né? Família, sociedade, um estrago muito grande, deixando órfãos. Todos nós se tornamos órfãos diante disso tudo, porque a violência ela tem causado na sociedade brasileira, né, o medo das mulheres de se relacionar com homens, o medo das mulheres de poder ter seu direito de ir e vir, de escolhas, que o machismo temperado, né, dentro desse contexto educacional, dentro desse contexto estrutural, que tem acabado muito conosco. E a mulher, quando ela se sente coibida, quando ela se sente cerceada a seu direito, ela também se cala diante de uma situação e gera mais conflitos. E isso é muito ruim. Isso não é bom para nós, sociedade, para nós como mulheres, que lutamos todos os dias para sobreviver nesse mundo machista, que é o mundo que nós vivenciamos, principalmente no Brasil. Isso é muito ruim. E aqui na nossa região, nós estamos falando aqui no sul do Pará, né? Sul e sudeste do Pará. Aqui a violência é muito grande. Sabe? A violência tem nos deixado, né, de nós termos nossos próprios direitos, principalmente o direito de escolha. Quando nós somos cerceados dos nossos direitos, somos calados, silenciados, o que acontece conosco? O que acontece com essa mulher? Essa mulher, ela passa, então, a ser vítima. Vítima desse homem e vítima da sociedade. Porque, de um modo geral, Beto, quando essa mulher ela é cerceada a seu direito, né, principalmente dentro de casa, quando ela vai em busca de socorro nas redes de proteção, muitas das vezes a gente também encontra nessa rede de proteção esse machismo. Engraçado que é tanto o machismo do homem quanto o machismo da mulher. Sim. E isso tem causado em nós, muitas das vezes, esse resultado que está aí. Esse índice altíssimo de morte de mulheres por violência doméstica, né? Por questão de gênero. Isso é muito perigoso para a sociedade. Nós precisamos rever isso com urgência, porque estamos aí com um órfão. A minha filha deixou um filho. Sim. São as vítimas vivas, né? Wilma, que eu falo o seguinte, a Daisy morreu, mas foi a vítima fatal. Vocês todos são as vítimas vivas. Você, os irmãos da Daisy, filho, amigos, muda o ser e o estar de toda a sua em volta ali, com certeza. Eu queria conhecer mais da Daisy. A Daisy perdeu a vida com quantos anos?
35 anos. 35 anos, muito jovem. A Daisy tinha uma vida pela frente. A Daisy, ela, ela é a primogênita, dessa nossa do casamento que eu tive com o pai dela, né? Nós tivemos 3 filhas, ela é a primeira, sempre educada, sempre obediente. Nós crescemos num lar cristão e diante de tudo isso, né? Ela primava para ter uma família. Primeiro ela queria estudar, então ela estudou, ela fez matemática, licenciada em matemática, mas ela gostava muito na área de empreendedorismo, ela trabalhava como gerente do Boticário, ela foi crescendo, né? Ela chegou lá só para atendente e chegou ao nível de ser gerente do Boticário. Legal. Ela tinha a independência dela econômica, ela tinha também seus bens materiais, carro, moto, né? Morava comigo ainda, certo? Solteira, certo? Então tinha uma vida bem estável. Sim, também viajou muito, né? Ela viajou para fora do país, né? Quando ela recebeu prêmios pelo Boticário, por ser uma das representantes, ser uma das funcionárias que dava destaque também nas metas que priorizavam no sistema. Então, tudo isso me interessava de bem. E ela resolveu, então, com 28, 29 anos, se casar. Na realidade, ela morava em Marabá e foi transferida para Paraupebas para ser gerente do Boticário no shopping que ia ser aberto naquela região, né? E trabalhando, já por 2 meses, ela conheceu esse senhor, chamado Diógenes dos Santos Samaritanos. Esse senhor Só, desculpa era que deu uma sumida. Wilma, desculpa, deu uma subida na sua internet, só para entender. Ela é transferida da cidade onde vocês moravam para uma outra para trabalhar numa loja do Boticário dentro de um shopping, é isso? E aí é nesse shopping que ela do shopping. conhece o que vai ser o autor da morte dela, o Diógenes. Diógenes foi, né? Na realidade, ela trabalhava lá e ele, né, como consumidor, frequentava o shopping e de repente ele disse que conhecia ela. Ela disse: eu não lhe conheço. Não, nós fizemos um curso junto. E aí ela disse que eu não lembrava dele. Na verdade, ele tinha feito uma disciplina do curso de matemática junto com ela, mas ela não o conhecia, certo? E então, a partir daí, ele começou com galanteios, né, preocupação com ela, dizia que era solteiro, se mostrava um homem cortês, urbano, tudo isso que, quando você quer conquistar alguém, você mostra só o lado bom, você não mostra o seu lado ruim. E foi isso que ele fez, né? Então, quando ela me apresentou ele, né, ela estava em Paraupebas e veio final de semana em casa, e chegando em casa, mamãe, olha, eu quero apresentar um rapaz, né, nós estamos namorando, eu queria que a senhora desse seu aval aqui. E aí foi isso, nós nos conhecemos, né, pedi para que ela entrasse, procurasse saber entre os amigos quem era ele, Ótimo. e entre os amigos ninguém disse nada que ele era uma pessoa ruim. Todo mundo teceu elogios para ele. Você gostou dele de cara? Sim, gostei dele, porque ele traz esse aspecto de um homem do bem, entendeu? A gente não tem uma estrelinha lá, Lógico. tem um homem do bem. Então, ele é uma pessoa do bem. Então, nós acreditamos nessa história dele, né? Então, logo, logo ele queria casar com ela. E eu não aceitei. Primeiro embate foi esse que ele queria, que ela foi para lá em julho, e aí eles se encontraram em setembro, eu já queria em dezembro se casar. Eu falei, não, a minha filha não foi para ir para se casar, ela foi para trabalhar, e esse período é um período que mais se vende no comércio, É verdade. e não é esse momento adequado para esse momento. Então, ela falou comigo, eu falei para ela sobre isso, falei com ele também, então aceitaram se casar em março. Então, foi expectativas, ela Wilma, desculpa, você está dando uma sumida, só para entender uma coisa. Ela muda em julho, conhece ele em setembro, queriam se casar em dezembro, com toda razão, você fala, é o mês que mais se vende no comércio, você vai, inclusive, prejudicar o seu próprio trabalho, e eles resolvem se casar em março. De que ano que eles casam? É março de que ano? 2012. 2012, tá. O Diógenes tinha quantos anos? O Diógenes tinha 2 anos a mais. Ah, 31. Então, ele tinha 29,
anos, assim, 30 anos, né? 30 anos. Eles se casam em 2012, em março, e logo eles já têm um filho, é isso? Passa um ano para depois eles terem um filho. Primeiro ela queria se programar para depois ter um filho, Tá. né? Até porque ela trabalhava, né? Ela trabalhava e precisava, né, ter toda uma programação. Então foi feita uma programação para que ela tivesse esse programa para o ano seguinte passar a ter esse relacionamento e um filho. E o que de fato aconteceu? Ela se casa, ela tem esse filho. Porém, após isso, a gente começa a descobrir que ele já tinha um relacionamento anterior, que ele já tinha filhos de um outro relacionamento que nós não sabíamos, né? Nem eu e nem ela, porque ele não contou, porque ele disse que, aliás, ele não contou, não, ele disse que não tinha filhos. Então, só para resumir, eles se conhecem, ela muda em julho, se conhecem em setembro, querem casar em dezembro, e você com toda a razão fala, dá um aviso para sua filha, minha filha, você vai prejudicar seu trabalho, porque dezembro é o grande mês do comércio, né? Novembro e dezembro. São os 2 meses. Aí eles se casam em março de 2012. Como é que foi esse ano, esse primeiro ano de casamento? Então, o primeiro ano de casamento, ela já começa a perceber que esse homem ele é ciumento, extremamente ciumento. Antes não era? Ele não quer que ela. Não, antes não era. Ele era cuidadoso. Ah, entendi. Ele levava lanche para ela, ele ligava para ela para saber se ela tinha tomado água, porque ela não gostava de tomar água, quer dizer, todo aquele zelo. Então, era um homem que qualquer pessoa que visse, disse, nossa, uma mulher que visse, senhora, esse é o homem da minha vida, é o homem dos meus sonhos, entendeu? Então, ele trouxe, né, esse protótipo de homem perfeito. Tá. Quando ele se casa, aí ela começa a perceber o ciúme. Primeiro é que ele disse que a partir daquele momento não havia nenhuma interferência minha em relação ao casamento. Eu concordo com isso, certo? Concordo. Mas que ela deveria marcar quando viesse falar com a gente, entendeu? Ele queria proibir ela de falar com a gente. Nossa. E ela não aceitou. Ela não aceitou. Até porque ela foi sempre obediente, princípios cristãos, obediência aos pais é fundamental. Então, ela trazia tudo isso, né, como princípios. O que ela fez? O que ele fez? Ele começou a proibi-la de falar com os funcionários. Ela só podia falar com as funcionárias. Com os funcionários, não, porque eram muitos, porque ela tinha toda uma função de ser gerente, então ela gerenciava homens e Nossa. mulheres na empresa, né? E aí ele passou, então, a ter ciúme dela. Ele marcava o horário, porque quando ela chegava 9 horas no estabelecimento de trabalho e voltava em casa por às 14, voltava às 16 horas e ficava até 10 da noite, até 11, porque tinha que fechar a caixa, fechar tudo até que saísse, né? Então demorava um pouco, demorava 11 horas, 11 e meia. Então ele já ficava escoltando ela ou monitorando ela. Se ela conversasse com alguém, ou se ele passasse em frente à loja, ela estivesse conversando com alguém, certo? Para a relação, gera um grande conflito. Então, ela deveria saber como conversar. Então, assim, eu não sabia dessa situação, né? Não sabia dessa situação, desse extremo zelo, né? Pautado de ciúme doentio, certo? Nesse primeiro ano você não ficou E aí, com sabendo de isso, nada disso. não fiquei sabendo nada disso, né? E aí veio a gestação. Depois, quando veio a gestação, a gente começou a verificar, né, que havia, né, nessa relação, principalmente o aspecto psicológico, que estava sendo afetado da minha filha, né? Porque na concepção dele, a Daisy, por ser baixinha, ela sempre teve um corpo bem, bem magrinho, porque ela era considerada como Barbie, bem magrinha mesmo, sabe? Então, ele se produzia muito bem. Eu não sei se ele tinha algum problema psicológico com ele próprio, entendeu? De feiura, não sei do quê. Mas ele sempre dizia que minha filha era feia, ou dizia que minha filha era velha, entendeu? Então, ele procurava qualquer adjetivo que pudesse denegrir a imagem dela. Então, ele tinha todas as ferramentas que hoje em dia nós trabalhamos, principalmente no aspecto psicológico. Quais são elas?
né? É a questão de trabalhar com o físico da pessoa, dizer que ela é feia ou que ela é gorda, né? Trabalhar também com a autoestima da pessoa, dizer que ela não é competente, que ela é burra, né? Trabalhar com o machismo que impera no nosso sistema, principalmente aqui na nossa região. Então, todos esses fatores, esses elementos, ele carrega consigo, ele traz consigo, e todos os homens machistas e violentos, e que a gente tem observado, trazem todos esses protótipos, né? Traz esses requisitos, né? Do machismo, né? De imperar a sua voz é a voz, né? Engraçado que ele até, depois eu descobri, que ele dizia que ele era o alfa, ou seja, tudo tem que partir dele, a voz é dele, a obediência tem que ser a ele, né? Então, imagina senhor, uma pessoa dessa. Então, tudo tinha que convergir para ele e dele partir. E tinha que obedecer a ele. Tinha que ter obediência. Então, gente, nós estamos assim, num patriarcalismo terrível. E muitas das vezes a gente nem percebe que está sendo envolvida e acredita que é um sentimento de amor, é um cuidado, é um zelo. E não é verdade isso. E por incrível que pareça, esse tipo de homens, eles conseguem manipular o sentimento da pessoa, né? Essa manipulação, esse sentimento da pessoa gera essa dependência. Sim. Porque ao mesmo tempo que ele te machuca dessa forma, denegrindo sua imagem, denegrindo o seu caráter, ou denegrindo sua própria estima, mas ele vem de uma outra maneira e diz: olha, você sabia que eu estava num momento de raiva, eu estava num momento de estresse, e aí leva para jantar fora, traz um presente, traz alguma coisa, quer dizer, traz consigo de novo: olha, me perdoa, eu vou mudar. Então, esse é o argumento que esses homens utilizam para ter a sua presa. Eu digo que a mulher torna-se presa desse Sim. homem, né? E não se torna fácil de sair, porque ele já começa a trabalhar com o sentimento dela de dependência. Então, ela passa a ter um sentimento de dependência desse homem no aspecto voltado para a proteção. Ele diz que tudo isso é uma forma de proteger. Então, olha o que encadeia, olha o que causa nessa mulher. Ele vai criando obstáculos para que essa mulher não consiga visualizar o que está acontecendo, entendeu? E aí, outro fator interessante é que ele começa a cercear o direito dela ter direito de conversar com as pessoas, de conversar com os amigos, de conversar com a família. E ele começou a proibi-la de conversar com a família e de conversar com os amigos, né? Só podia conversar com ele. Meu Deus. Então, imagina uma situação dessa, né? Um cárcere, porque se torna-se um cárcere, né? Quando você começa a aceitar essas regras, você vive numa prisão. E foi isso que, de fato, ficou acontecendo com minha filha, né? Só para complementar o que você está falando, isso é o que a doutora Rosângela Monteiro já mostra, que é a roda do abuso, né? Começa Sim, no sim, romântico, começa a cercear a pessoa, até chegar na violência física. E aí sim. sempre assim, a culpada, sabe o que é? Você me deixa assim, eu não sou isso. Você me deixa, você fica conversando com todo mundo, você fica dando bola para todo mundo, olha como você me deixa. E esse cárcere que você fala é um cárcere do espírito, né? O cárcere da alma, porque principalmente a mulher, nesse caso, que no caso é a Daisy, ela acha que ela ainda tem que agradecer por ele gostar dela. Porque, afinal de contas, Sim, olha o sim. horror que eu sou. Ninguém vai me querer. Então, se eu já tenho ele, eu tenho que agradecer ao Senhor por ter ele, então eu tenho que vigiar. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é o Diógenes? O que ele fazia? Ele trabalha, é formado, não é? O que ele fazia? É. Então, quem é ele? Ele é de Marabá, nasceu em Marabá. Ele antes de ser agente do Detran, ele era agente público em Marabá, né? Que nós temos um departamento aqui também de trânsito público do município. E depois ele fez o concurso do Estado, né? Para agente do Estado e passou. E ele passou para Paropebas, que é uma cidade próxima de Marabá. 170 quilômetros, 180 quilômetros é o máximo que uma cidade da outra. E ele foi para lá, trabalhar lá. Então, lá ele fez amigos, né? E ali ele tinha
pessoas envolvidas, porque a partir do momento que você é um agente público, você tem sempre alguém que você pode manipular também. Então, ele tinha amigos. Ele tinha amigo na área política, na área jurídica, amigo da sociedade de modo geral, empresários e tudo. Então, esse homem, ele faz um arcabouço de que ele é muito importante, de que ele é muito influente, entendeu? E não só isso. Quem não estivesse de acordo com os seus, com as suas regras, era violentado por ele. Em que aspecto? Era, como no caso da pessoa que trafega no dia a dia, né, de moto, de carro, seja lá como for, se você não tiver de acordo, né, com as regras do Detran, você é multado. E ele utilizava essa multa de uma outra forma, extorquindo as pessoas financeiramente, né? Que é a corrupção passiva. Sim. E diante disso tudo, ele causa o quê? Causa também medo nas pessoas. Então, a sociedade de Paraupebas também tinha medo do Diógenes. Então, Porque era um homem até, violento. até para já antecipando, dando um spoiler, ele, por conta da Daisy, do crime que ele vai cometer contra a sua filha, é descoberto também um monte de Sim, carteiras de motorista sim, e não sei se não é falso porque era o documento pode ser verdadeiro, mas era falso o jeito sim, que estava tendo sim, documentos de sim, carros. Ele foi condenado sim, inclusive também a 14 anos por conta sim, desse sim. tipo de A crime, né? corrupção É, passiva, é isso exatamente. mesmo, E- né? E ele é tão perigoso que ele vai dizer que quando os delegados, tipo assim, deixa eu voltar só para você não tá. entender. Então, ele é visto como um homem perigoso, tanto no aspecto, né, de agente de trânsito, porque ele extorquia as pessoas. Todo o período em que ele trabalhou em Paraupebas, ele fazia blitz toda semana. E não é comum se fazer blitz toda semana. Então, passou a se fazer blitz toda semana, porque ele tinha que ter dinheiro, ele tinha que ter alguma coisa, né? Aí você pode até perguntar, mas a Daisy não sabia disso? Como é que funcionava isso? Na realidade, ele sempre achou que a Daisy era uma pessoa que ele deveria ter medo dela, porque se ele praticasse algum ato desse, ela contaria, ela informaria, entendeu? Então ele tinha um quarto, onde nesse quarto a Daisy não podia entrar, certo? Só se fosse para fazer alguma coisa de limpeza e tudo, mas tudo era no controle dele, que era justamente o que ele fazia. Se alguém chegasse na casa dele, ele já atendia a pessoa lá fora, não deixava a Daisy ver, certo? Então ele sabia que a Daisy ia cortar, ia criticá-lo, ia denunciá-lo se soubesse, certo? Então ele passa a isolá-la dessa vida que ele tem pregressa. Ele passa a isolar, certo? E a criança, nesse período, está crescendo, É, não, ela né? ainda nem nasceu, na nossa história aqui ela ainda nem chegou. Isso, ela não chegou. Você chegava a visitar a Daisy e o George na casa Poucas, deles? poucas vezes eu visitei, poucas vezes, até porque é, eu trabalho, né? Então, no final de semana eu quero descansar. Mas eu ia poucas vezes na casa dele, fui umas 4, 5 vezes no máximo que eu fui, certo? E sempre que a gente ia lá era por alguma programação, ou o aniversário do meu neto, ou o aniversário da minha filha, alguma coisa, sempre uma data comemorativa. Não ia por acaso, ia só nessas datas comemorativas, E certo? principalmente nesse primeiro ano, quando você via, ele continuava sendo uma pessoa agradável ou ele já começava, inclusive, a mostrar garra, as garras dele contra a família da Daisy e os amigos? Olha, na realidade, ele fazia isso às escondidas com a Daisy. Na minha frente estava tudo bem, né? Era às escondidas com a Daisy. Pra quê? Por que como faz isso? Vai dizer que a mulher tá ficando louca, Lógico. né? Ela tá ficando E louca, eu para não disse. você mesma virar para ela e falar: Nossa, mas ele é tão legal, qual o Sim, ele é tão problema? Você está legal. sendo É, chata, né? sim, sim. Então você vê a manipulação. Então ele é um cara manipulador, né? Então, diante disso tudo, a gente não conseguia visualizar. Claro que nós tínhamos, ele traz consigo o resquício, né, desse autoritarismo. Então, é presente nele isso, a gente percebe isso nele, certo? Mas ele tenta camuflar isso, ou sendo gentil, ou te levando para, te conduzindo a alguma coisa, ou te dando presente, ele faz isso, Tá. né? Então, ele é um cara perigoso nesse aspecto, né? Muito perigoso. E nesse primeiro ano, eles viveram
ali você não sabia, ele já tinha violência física contra a Daisy, você sabe? Olha, a minha irmã contou para nós que quando eles saíram lua de mel, que eles viajaram para o Centro-Oeste, né, foram para o Norte, para o Nordeste, então eles passaram 2 dias na casa, passa 2 dias em Goiânia. E aí, em Goiânia, parece que eles foram no shopping, e lá no shopping ela conversou com alguém, ou ela sorriu, né, para alguém, e ele, enciumado, disse que ia batê-la, né? E Já aí, na minha lua de filha, mel. na lua de mel. A minha filha ficou desesperada, ligou para a tia dela, né? Falou com a tia deu, "Não, minha filha, qualquer coisa você vem aqui para casa, você vem aqui para casa." Só que passou, ele pediu desculpa, lembra que sempre há Sim. essa questão da desculpa, então pede desculpa, porque estava nervoso, e ela deixou ele nervoso, né? Então ele pediu desculpa e a lua de mel aconteceu, né? A lua de mel aconteceu. Desculpa, eu só fiquei sabendo disso só mais Só tarde, depois né? de tudo. Só depois, né? Então, na realidade, ele já trazia todos esses indícios da violência, Claro. certo? Né? Mas acontece que nós, seres humanos, acreditamos que as pessoas podem mudar, né? Então, Beto, você sempre não vai ter a concepção de que, não, vamos dar uma chance, ele vai mudar, ela vai mudar, né? Há sempre essa questão dessa chance. E talvez foi isso que minha filha, ela se perdeu quando ela ficou dando chance a esse homem, né? Ela ficou sendo manipulada por esse homem, certo? E isso tudo causando um transtorno muito grande para ela, para a alma dela, para o espírito dela, né? Porque de fato, quando esses transtornos te causam uma impotência diante de tudo, né? O que que você fica imaginando? O que que eu vou fazer, meu Deus, da minha vida? Sim. Até porque quando você se casa, principalmente quando você tem um casamento, né, que é um casamento bonito e tudo, que você investiu nesse casamento, para você sair dele, poxa, eu vou me separar amanhã, eu me casei agora com uma festa e tanto, vou me separar amanhã, o que que a sociedade vai pensar de mim? O que que as pessoas vão dizer a meu respeito? Então, Beto, eu também quero alertar as mulheres nesse aspecto. Fez o casamento, foi um casamento luxuoso, seja como for, a sua vida vale muito mais do que o que a sociedade vai dizer. Vamos voltar para o caso da Deise aqui. Aí passou um ano, ela ainda estava Sim, trabalhando, porque tem o abuso sim, financeiro. Muitos dos abusadores sim. passam ou a fazer ela trabalhar para sustentar ele, ou tira ela do trabalho para que seja mais uma forma de eu ter ela com mais Manipular. controle. Eu controlo ainda mais, né? Se você nem dinheiro tem para comprar um pão, como é que você vai sair desta casa? Você não tem nada mesmo. Você já é feia, você é gorda, desinteressante, ninguém gosta de você e você não tem dinheiro para nada. Então você não tem como sair desse lugar, né? Dentro da cabeça que ele vai criando dentro da mulher abusada. Então ela continua trabalhando. Ela Ela continuou, continua. continuou trabalhando bem, que você me mostra que ela era uma mulher, uma gerente boa, uma gerente que Sim. batia metas, ganhava premiações. A qualidade do trabalho dela, você sabe se caiu já nesse primeiro ano? Pois é, Beto. Então, ela foi decrescendo. Você cresce ou você decresce? E ela foi decrescendo. Lembra que eu falei para o senhor que Para o ela senhor, não, pelo não. amor de Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Falei para você que ela, dentro desse aspecto, ela não podia falar com os homens, era só com Sim, as mulheres, né? Então começou a criar um conflito, lógico. né? Porque a franqueadora, né, ia cobrar metas para ela, que ela tinha que resolver essas metas. Ela tinha que viajar. Aqui são cidades próximas pequenas, então ela tinha que viajar para ir em outra franquia para verificar se estava tudo ok, né? Na outra loja, no caso, para verificar se está tudo ok e voltar. Então, ela gerenciava tudo, entendeu? E aí, ele passou, então, a questioná-la nesse aspecto. Ela tinha um carro, aí ele primeiro começou a ideia de que, olha, vamos vender o seu carro. Porque você está trabalhando no carro da empresa, e a gente pega esse seu carro aqui e a gente investe na casa. Aí ele já tirou ela do carro dela. Aí já investiu na casa, né? Nota. E aí, mas não, a justificativa foi porque ela tinha O 2 carros carro da à disposição empresa. dela, da empresa. Então, tinha à disposição, então ela podia trabalhar o tempo todo. Tá. E aí, com isso, ela foi decrescendo.
tanto nas metas que ela teria que cumprir, ela já não cumpria mais como deveria ser cumprida, já começou a ser chamada a atenção, porque ela não era chamada a atenção, certo? E aí nasce a criança, né? Quando a criança nasce, você já sabe que tem todo aquele preparativo, todo aquele condicionamento de cuidar da criança e tudo, né? E aí ele começou a dizer que a Um ano responsabilidade, depois de casado, eles têm um filho, sim, menino. aí, menino. E aí ele começa, então, a exigir dela que ela tenha mais frequência em casa, que ela cuide mais do menino, e ela não querendo desfazer do trabalho que ela existia, e que ela também gostava de trabalhar, ela queria ser dependência econômica, né? Coloca essa criança numa creche, né? E vai trabalhando, vai continuando o trabalho dela. Mas, lembrando que ao invés dela progredir, ela estava regredindo Sim. nesse aspecto todo, né? Bom, passa-se o tempo, diante disso, toda essa situação de trabalho, né? Ela começa a não ser mais gerente do Boticário. Ela passa agora a trabalhar numa área em que ela vai ser, tipo assim, vendedora, né? Ela vai ser, vai ser consultora, consultar produtos, consultar as pessoas, falar, né? Saiu da gerência. E aí, a partir Ela já daí, desceu um degrau, né? Ou já desceu um alguns até. degrau. Isso. E aí, com o tempo, ela não só desceu um degrau, como ela desceu mais outro. Ela foi ser agora simplesmente vendedora. Olha só de onde ela saiu, né? Tudo isso mexe com quem? Com o psicológico da pessoa, financeiramente da pessoa, né? Então, ela tinha uma moto. Ele também, eu disse, olha, vamos vender essa moto porque essa moto está tirando trabalho. Então, tudo isso ele foi tirando dela. E ela, com as situações que ocorreram, houve violência, houve separação nesse período, ela pediu medida protetiva, lembra que Aí eu... você já estava sabendo? Sim, eu já estava sabendo. E conversava, Como foi a primeira vez que você ficou sabendo que a sua filha sofria violência doméstica? na realidade, eu estava em Belém, que é a nossa capital aqui do Sim. estado, estava em Belém, numa consulta médica, quando eu recebi a ligação de um dos gerentes do Boticário dizendo que a Deise tinha se machucado. E aí eu fiquei assim preocupada, se machucou como, né? A primeira coisa, falar, ou no carro, alguma coisa, não, não. Esse machucado dela foi machucado com a mão, né? E que quem fez isso foi o marido dela. Eu fiquei desesperada, desesperada. E aí eu saí do consultório, entrei em contato com ela, conversei com ela, pedi para que ela não ficasse mais na casa, que ela fosse embora, fosse para casa do pai dela, ela foi para casa do pai dela. Acontece que nesse período que ela foi para casa do pai dela, ela entrou com a medida. Ele começou a persegui-la o tempo todo, ele não parava. Que ano isso, mais ou menos? Acho que 2012, 2013, 2014, 2014. Ou seja, eles tinham 2014 2 não. anos de casado. É, 2014. E você tentou falar com ele? Ele tentou falar com você? Sim, eu conversei com ele. Ele disse, primeira coisa, ele disse que aquilo não tinha, que era da cabeça, era da minha cabeça, que ela que se machucou sozinha. Eu falei, como que se machucou sozinha? Que história é essa? E ela fez um boletim de ocorrência. Só que quando ele machucava ela, que na briga lá, ele ia primeiro fazer um boletim de ocorrência Contra ela? para ela. Ele já tinha alguns boletins de ocorrência contra ela? Todas as vezes que havia briga, ele fazia o boletim de ocorrência contra E ela. ela não. Aí, quando ela chegava lá, quem ligava para ele? Os amigos dele, dizendo que a mulher dele estava lá fazendo boletim de ocorrência. Então, ele estava montando um dossiê de boletim de ocorrência contra ela, pensando já na parte jurídica da coisa. Sim, sim. Ele é a Não vou- vítima, na verdade, ele só. Ele sofreu lesões corporais. Ele tem 1,90 m, ela tem 1,55 m. 47 quilos. A única coisa que ele engordou com 55 Não, quilos. e ela gorda. E ele falando que ela era gorda. Ela não podia nem doar sangue, gente, com 47 Podia. quilos. Ela é bem magrinha, ela é bem magrinha, né? Para você ver, Então ele né? já estava criando toda essa cama de, olha, eu na verdade estou só me defendendo, eu não estou batendo. É, Ela que é isso. louca. É. Mas sabe que ele fazia isso com outras mulheres também? Bom, mais uma coisa, então, me fala, mas aí ele falou para você que ele não tinha feito nada, e você respondeu para ela para Não, ele como assim?
Ele tinha caído sozinho. Como que ele caiu sozinho? Que história é essa? Lembra, porque eu falei para ele o seguinte, quando ele veio pedindo casamento, eu falei assim, Diógenes, eu criei minhas filhas praticamente sozinha. E eu não admito que nenhum homem trisque a mão das minhas filhas. Eu não admito. Claro. Não aceito. E se caso você venha a achar que não dá mais certo, separa. A melhor coisa é separar. Não venha discutir outra relação que não dá. É separar. Então ele sabia. E que eu sempre, quando eu ia com ele, eu sempre falava, pautava nessa questão do respeito, da fidelidade, da dignidade, né? Da honestidade. E ele sempre dizia assim, por que a senhora fica falando para mim desse negócio de honestidade? Eu falei assim, não, eu estou falando como eu falo para qualquer pessoa. Então, eu acho que a gente tem que sempre ser honesto, com tudo. Então, ele achava que eu sabia de alguma coisa, entendeu? Ou que eu estava criticando ele de algum ato que eu não sabia. Né? Mas sempre pautava nessas questões, quando se encontrava, quando eu orava, eu sempre dizia, né, que ele tinha que ter respeito e fidelidade para com as pessoas, fosse honesto, um homem honesto. Né? Então, isso acho que mexia com ele sempre fazia Você, essa sem pergunta. saber, você já estava antecipando tudo. Aí ele fala para você que era loucura dela, ela pega a medida protetiva e fica na casa do pai dela. Mas ela Fica na volta. casa do pai dela. Ela volta para ele, porque ele começou a levar flores para ela. Então, quando ela se separa, ela anda de carro ainda, né? Então, ele pega, perseguindo ela ou observando ela, ele até fica debaixo do carro dela para saber com quem ela está, o que ela está fazendo. Tudo isso para manipulá-la, certo? E para dizer que ele estava arrependido, que ele queria voltar, entendeu? Para saber se ela estava. Porque, na verdade, esses homens, eles são inseguros e acreditam que a mulher é, é, trai com facilidade. Tem pessoas e pessoas, né? Então, eles têm. Acho que talvez eles vivam isso e eles acham que as outras pessoas também têm que viver a mesma coisa que ele vive, né? Era isso que eu ia Essa falar. Talvez o que insegurança. ele tenha, na verdade, é medo que ela faça aquilo que ele faz. Sim, sim, né? Agora ela volta, você fala para ela, minha filha, você não vai voltar? Como é que foi o Sim. embate seu com ela? Ainda mais você que é uma mulher com tanto conhecimento, até jurídico e tudo. Como é que foi o embate com a Deise para falar, Deise, você não Então, vai voltar? Deise, não volta para esse cara, sabe? Não, mamãe, ele disse que ele vai melhorar, ele disse que vai fazer isso, filha. Esses homens, ele não tem esse protótipo ou esse condão de dizer que eu vou melhorar e melhora de um dia para outro. Não é assim. Você tem que querer. E aí eu pedi com que, para ela voltar para ele, ela teria que levá-lo a um psicólogo, a um psiquiatra, porque estava precisando de um tratamento. Tá? Com psicólogo, com psiquiatra, e ela, não, eles vão fazer. E, na realidade, ele foi. Ele foi em 2 sessões, mas chegou lá mentindo, né? Mentindo, contando toda uma versão que quem era doida era ela. Diz assim, doida é ela, não sou eu, não, eu tô bem. Então, como eu te falei, ele sabe manipular muito bem. Você falou em mentir, que ele mentiu para o psicólogo. Você falou que ele tem aquele quarto que, na verdade, era uma iconização dos segredos dele. Eu já percebi aqui que ele guardava segredos e vocês descobriram. Lá atrás você me falou assim, ele dizia que era solteiro, ele dizia que... Aí a gente descobre que ele também manipulava documentos do Detran. Que segredos ele escondia que vocês foram descobrindo? Olha, o segredo foi, primeiro, que ele tinha filhos. Tinha duas meninas antes do casamento com a E Deise. vocês não Ele fazem tinha, ideia, ele nunca falou disso. não, A nunca Daisy nunca falou, viu elas, nada. não, e nem a mãe dele falou, nem a família dele falou pra gente isso. Nem a família falou. Eu não sei também se na família havia um acordo ou Uma ele manipulação. manipulava a família, entendeu? Então, E quando vocês descobrem que eles tinham filhos, foi quando? Foi depois da morte da Daisy ou durante o casamento? não, foi durante o casamento. Ela acho que tinha 2 anos de casada. Os vizinhos, você sabe como o vizinho começa a contar a história, né? Os vizinhos são os primeiros a contar a história, né? No momento não contam nada, mas depois começa a contar. E ele não convivia com essas filhas?
Não, uma porque mora perto de Belém, perto da capital, e ela foi fugida. A mãe foi embora fugida, né? A ex-mulher dele foi embora fugida com medo dele. E a outra morava na mesma cidade, e a gente não sabia que ela tinha entrado na justiça para reconhecimento de paternidade, porque ele não reconhecia que a criança era filha dele, né? Entendi. E você falou também que ele fazia esse jogo de ir para a polícia e fazer boletim de ocorrência com outras mulheres. O que vocês Sim. descobriram? Tinham já outros boletins de ocorrência contra ele? Porque na realidade, eu acho, eu não sei como foi, eu não me lembro direito, Beto, mas a Deise descobriu porque alguém falou, olha, ele tinha uma outra, sim, a vizinha contou, que quando ele brigava com essa última namorada dele, né, eles brigavam e ele ia para a delegacia, então, assim, é uma briga ferrenha dos dois, brigavam como, tipo assim, como cão e gato, ficavam brigando, e ele ia lá fazer um boletim de ocorrência, né? Então, era sempre por lesão corporal. Ele estava se prevenindo. Então, quando a Deise chegava lá, por 2 vezes a Deise chegou lá, a primeira vez que ele chegou lá para fazer o boletim, ela foi surpreendida que ele ligou para ela, perguntando o que ela estava fazendo lá. Disse, como é que você sabe que eu estou aqui? Né? Como que você sabe que eu estou aqui? O que aconteceu? Ela disse, não, eu sei, meus colegas me avisaram. Então, ele já queria deixar a marca de que ele era que mandava no pedaço e os colegas dele estavam ali para protegê-lo, para ajudá-lo. Entendi. Tá. E aí, os outros, ela volta e como foi? Tá com alguma volta de áudio para mim aqui? É o meu próprio áudio que está voltando? Ah, tá. Então, ah, os próximos dois, ela volta ela casa em 2012, se separa em 2014 e volta. Como foram os anos seguintes até o dia fatídico de 2019? Ela teve muitas brigas, você presenciou, ela fez outros boletins de ocorrência, como foi? Sim, ela teve uma briga, né? Tipo assim, ela passou, então, a trabalhar, a cuidar do filho, essa coisa toda, né? E teve uma briga, tanto que ela pediu separação de corpos, né? Ela tinha pedido lá em Paropebas, fez uma ação, que essa ação saiu já no último dia da morte dela, antes do dia da morte dela saiu a sentença, né? De violência doméstica, de 4 anos, de 2 anos de prisão para ele, mas como era um tempo menor, né, ou seja, não passava de 4 anos, então ele poderia cumprir prestando serviço à sociedade, né, que é o que se fala. Então, ela se separou uma vez, dessa vez que ela se separa, ela ainda estava em Paraupebas, né, trabalhando. Quando ela se separa, da segunda vez que é o período que ela ficou 9 meses separada dele, então ela veio embora para cá, para Marabá, ficamos aqui, ela ficou em Marabá na minha Ela casa, saiu do né, trabalho. aí saiu do trabalho, ela perdeu o emprego, né, mas ela ficou mais um período, e ela resolveu, então, trabalhar como professora. Então, ela foi para sala de aula, né, começou a estudar, e trabalhar como professora porque ela queria um concurso público. Então, ela pretendia fazer concurso público ou na área mesmo de agente de trânsito, como ela fez para o Detran, mas ela não conseguiu classificação, e depois ela fez para Marabá, né, como na área administrativa, e ela passou, porque ela sabia que ela ia ser chamada, né? Então, nesse período todo, que ela ficou 9 meses separada dele, ela entrou com uma ação de pensão alimentícia, entrou com uma ação de violência doméstica, certo? Nesse período em que ela passou separada dele, ele começa a trabalhar com a criança, trabalhar a questão alienação parental, né? Mas o menino ficou com ele ou veio com ela? Não, ficou comigo, ficou conosco, né? Ficou com a E gente. ele Só que ele, cercava a Daisy, ele pedia para voltar? Como é que foi? sim, quando ele vinha final de semana, e era uma briga, era uma confusão, mas ela não deteve, ela não se entregou, ela ficou resistente, né? Acontece que ele começou a trabalhar a questão emocional da criança. O que ele Quando ele fazia? vinha, quando ele vinha passar o final de semana em Marabá, né, ele já dizia que vinha, né? Então, o Davi, que é o meu neto, ele tinha 4 aninhos, então ele já sabia que o pai ia chegar. Então, na quinta-feira, essa criança já não comia direito, essa criança já não dormia direito,
psicologicamente essa criança, o relógio biológico dela já assinalava que o pai ia chegar, então ele passava a não comer, ele ficava apreensivo e só passava a se alimentar no dia que ele chegava, ou que ele ouvia a voz do pai. Aí ele ficava desesperado, ele tomava banho, ele queria comer rápido, queria sair com o pai. Então ele saía com o pai, passava a final de semana com o pai, que era o sábado, e voltava no domingo. Ia sábado, voltava no domingo. Então, quando ele ia, levava uma mochilinha de roupa, né, e tudo. Quando ele voltava, que quem trazia era sempre a mãe, a tia ou a avó, que estava viva na época, trazia essa criança para entregar para a gente. Essa criança chorava copiosamente, ninguém sabia o motivo. E aí a Deise começou, então, a olhar. Quando ele trazia essa criança, a Deise começou a perceber que ele trazia a criança, ele comprava roupa para a criança, comprava brinquedo para a criança, comprava tudo para a criança, e quando deixava a criança, ele vestia a mesma roupa que ele tinha levado, que ele tinha saído, né, no dia anterior, e tirava todos os brinquedos da criança, para ele subir sem nada. Então, essa criança realmente subia chorando. Por exemplo, você Né? só vai ter tudo isso comigo. Isso, né? Era isso que ele fazia. E aí a Daisy viu isso, falou com ele e denunciou ele, né? E aí ele passou a usar outra estratégia com essa criança. Então, ele passou a usar essa criança como um sentimento para ela e começou a dizer para ela: lembra que você foi criado sem pai? E aí? E agora? Você vai criar seu filho sem pai? Eu sou o melhor pai para essa criança. Eu vou fazer tudo. Você também vai ser querer ser uma divorciada como sua mãe foi divorciada? E aí ele começa a trabalhar tudo aquilo que a mãe, que ela tinha como, né, trauma para ela, como um trauma para ela. E ele começa a trabalhar essa questão na Daisy, né? E aí o tempo passando, essa criança não queria mais ir para a escola, essa criança não queria mais estudar, essa criança não queria obedecer a Daisy, né, não queria comer, e ele é muito amável, o meu neto é muito amável, né? Então, com tudo isso, a Daisy começa, então, a pensar na possibilidade, eu vou voltar até que eu consiga esse emprego fixo, né, que agora é uma segurança para mim, e eu vou e venho para casa, e venho para cá, para Marabá, mamãe. E aí eu conversei com ela, falei, Deise, deixa eu te falar, filha, esse rapaz, ele não muda, esse rapaz é assim, é assim. A gente só muda se a gente quiser, se a gente quiser, a gente não muda. Você não vai, você pode orar, você pode fazer o que você fizer, a pessoa não vai mudar, minha filha, ela não muda. Então, o que aconteceu, Beto? Ela resolveu apostar, porque ele também disse que estava mudado, Isso aqui que é ele ia mudar. Isso é 2018. um ano antes. 2018. Um ano antes, né? Lá para setembro de 2018, que ela foi para setembro de 2018, ela foi para lá, e março ela morre, né? Em março ela morre em 2019. Então ela foi para lá. E aí eu ligando para ela, conversando com ela o tempo todo, perguntando como é que ela estava, ela sempre dizia: mãe, tá, ele não me bate, ele não me ofende, mas de vez em quando ele fica em atrito com o meu filho, para o meu filho dizer que eu sou velha, que eu não me obedecer. Então, assim, ele criou, Ele estava agora ele fazendo o filho fala, abusar dela. sim, ele agora faz o filho, né, para abusar da mãe, né? Ou seja, usando agora uma criança e o sentimento de uma mãe, né? Imagina agora um sofrimento da Daisy com ele, agora um sofrimento mais com o filho, né? Então, assim, é um momento, assim, de muito sofrimento para a própria Daisy, né? Sofrimento para a criança e sofrimento para a gente. Vocês se conviveram, você, para Natal, vocês passaram juntos? Sim, sim, Com sim. ele? E ele falava o que com você? Ah, não. A partir do momento que eles, a partir do momento que eles, a segunda vez que, a primeira vez que eles se separam, né, no caso, segunda vez, ele não frequenta mais a minha casa. Ele vem, fica na casa dos pais dele, e a minha filha fica na casa comigo, e aí a criança fica um dia comigo e um dia lá com os pais dele, certo? E ele já não mais frequenta a nossa casa nesse aspecto, porque eu já não aceito e já não fica muito bem. Antigamente, quando ele vinha para minha casa, né? A festa Natal era na minha casa, tudo era na minha casa, né? Ano Novo na minha casa, e a partir daí
eu não, aliás, a Daisy mesmo que aceitou, mãe, não dá pra gente viver num relacionamento assim, e a senhora não vai se sentir bem. Ele falou, eu não vou me sentir bem com essa pessoa aqui. Então a gente Lógico, passou né? a não mais, passei a não mais ele ir na minha casa, ele não frequentava mais a minha casa, porque eu não deixava, né? A única vez que ele frequentava a minha casa, por causa do meu neto, era no aniversário. Então, dia sempre 31, né, que era o aniversário do Davi, a gente não fazia dia 31, fazia antes, fazia uma semana antes, 2 semanas antes que eles vinham, e aí eu fazia, ele ia, para não criar nenhum clima entre o meu neto e a família, né? E para deixar que estava tudo bem, né? Então, diante de tudo isso, Beto, nós vivenciamos momentos assim, difíceis, onde ele foi, o que ele pôde minar e acabando com a minha filha, ele foi fazendo tudo isso. Você perguntou no início, e aí, como é que era essa vida financeira da sua filha? O que aconteceu com ela? Beto, ele conheceu minha filha sendo uma mulher independente, segura de si, sabe? É, autoestima, e ele foi tirando, foi minando tudo isso dela, até tirar completamente dela tudo, para que ela ficasse dependente, não só psicologicamente dele, mas financeiramente dele, né? Você vê esse painel que você pintou, essa fala que você disse, é tudo isso que aconteceu com minha filha, né? Tudo isso. Tudo isso, gente, eu quero ressaltar, sabe, Beto? Que a pior violência é a violência psicológica. Ela vai acabando com você, com a pessoa, ela vai denegrindo a pessoa. E se alguém não fizer alguma coisa muito séria, se alguém não ajudar, vai acontecer o feminicídio. Porque a pessoa se torna tão dependente do outro, que ela não consegue sair dessa bolha, né? É como se eu pegasse um peixinho e colocasse ele no aquário e dissesse, olha, isso aqui é seu espaço, você não consegue ver do lado de fora. Tudo seu está aqui. Não tem outra alternativa. Você não pode pular, se você pular, você morre. Você não pode subir um pouquinho, porque não tem outra pessoa para te ajudar. Então a pessoa se sente isolada do mundo, mesmo ela tendo muitas pessoas do seu lado. Ele faz aniversário em agosto, acho que é em agosto. Não, em março parece, faz aniversário. E no início de março, parece que foi isso. E ele fez aniversário. E eu fui para os aniversários. Que ela pediu, mãe, vem. Eu não queria ir, mas aí, por causa dela, eu digo, eu vou. Eu fui nesse aniversário, fiquei na casa deles, né, teve esse aniversário, ele se exibiu como ele pôde, porque essas pessoas gostam de se exibir, se mostrar que eles são bom influentes, que eles têm isso, têm aquilo outro, né, com mulheres de um lado, mulheres também, aquela coisa toda, né? E aí eu vim embora. Muito triste, eu vim embora. Falei, Deus, eu pretendo não vir mais aqui na sua casa. Eu espero que minha filha tenha uma nova postura. Não é essa postura que eu quero para você. Eu espero que você melhore e você venha. Né? Que você tenha uma visão melhor do que isso. Então, eu sempre, Beto, quando nós somos mães, quando nós estamos num problema, Beto, você não pode jogar fora a pessoa. Mas você lógico. pode aconselhar. E um conselho muito sutil, para que você não jogue fora tudo aquilo que você tanto ama e tanto quer bem. Então, foi isso que eu fui fazendo na minha filha. Filha, olha, você não acha dessa forma assim? Bora pensar assim, bora pensar dessa forma, né? Então, ela estudava, porque lembra que ela perdeu o emprego, perdeu tudo, ela passou a estudar e ela passou no concurso. Então, no último final de semana, ela veio a Marabá toda feliz, porque sabia que ela tinha passado, sabia que ela ia ser chamada, então ela estava feliz, e eu sabia disso, da felicidade dela. Ela nunca, em momento algum, quis se matar, em momento algum, mesmo passando por todas as dificuldades que ela passou, ela sempre tinha uma visão positiva de que tudo ia melhorar, que tudo ia ficar bem, mesmo ou com ele ou sem ele, ela tinha essa visão de que tudo ia melhorar, certo? Só que no dia 31, esse dia fatídico, Mas só então né? você conversou com ela antes, era o aniversário dele? Não, você fala com ela. O aniversário dele foi início de março, Começo de março. Uma semana março. antes você fala o que com ela? Uma semana antes ela estava na minha casa, ela foi para casa, lembra? Eles foram passar uma semana em Marabá, né? Então, o pai dele já tinha morrido, nesse período a mãe dele também já tinha morrido, lembra? Ele só tem só uma irmã agora, ele não tem mais ninguém. Assim, de família, né?
Então ele tinha pai e mãe, morreram os dois, né? E ficou só uma irmã, que ele tem só uma irmã. E esse período que ela ficou em casa, esse período tudo que aconteceu, né? Ela sempre tentou, né, ser, tipo assim, tentou essa intimidade com a família dele, essas coisas todas. Né? Você sabe como é que é uma forma de estar mais próximo. Mas ela ficava chateada porque a família sabia do que estava acontecendo e a família talvez não fizesse nada, ficasse inerte, né? Ficasse omissa, né? Em silêncio com as atitudes dele, né? Então ela ficava chateada nesse aspecto. Então, quando ela veio, a última vez que ela veio no final de semana antes, né? Ela estava bem, como eu lhe falei, né? O neném ficou com ele um dia, mas não na minha casa mais, lembra que ele não mais frequentava a minha casa, né? Então ele ficou com o Davi um dia e no outro dia ele veio para ficar com a gente. Era sempre assim, quando eles vinham para uma semana, um dia era para mim, outro dia era para a família, né? Tá. Então ela retorna bem, ela retorna tranquila, né? Tanto que na sexta-feira eu tinha falado com ela, tinha ido ao salão, tinha feito cabelo, até tinha Não arrumado o tinha cabelo, nenhum feito a novo unha, boletim né? de ocorrência, ela não te fala Tinha de no boletim de agressão, ocorrência, nada, tá. não tinha. Então, ela só dizia para mim o seguinte: mamãe, o clima aqui tá um clima hostil, hostil, né? E eu pretendo ir embora o mais rápido possível. Só que na sexta-feira saiu a sentença. Ele ficou, aliás, saiu não. Ele ficou sabendo da sentença de que aquela ação de violência doméstica que foi é, ajuizada lá em Parauapebas saiu e a sentença condenava ele, certo? A 2 anos. Que é a ação da que a Daisy que tinha entrado. Sim, sim, de violência doméstica. Tá. Violência doméstica. Então saiu essa ação, certo? De 2 anos para que ele cumprisse. Como a sentença era só de 2 anos, então ele podia cumprir em liberdade fazendo algum serviço social, certo? Então, nesse momento, eu acho que tudo isso começa a alterar nele. Quando ele volta, ele insiste tanto que ela volte, essa é a minha leitura, tá, Beto? Não, ele insiste tanto que ela volte porque ele tinha medo dessa decisão que ia sair. Ah, tá. Ele achou que junto com Então, ela isso com morreria. ela, não iria sair decisão, e lembrando que uma decisão dessa, ele poderia perder Ah, o porque é cargo de público, agente. né? Sim, sim, agente público, né? Então, seria uma forma, né, de ele dizer, olha, agora está aqui comigo, eu não vou perder o cargo, e está tudo Entendi. bem, Foi mais né? estratégico até do que de prazer do abusador. Porque o abusador tem prazer. Sim, Ali era uma sim, estratégia para ele não ser condenado e não perder, inclusive, a corrupção que ele exercia. isso. Não era nem o cargo, era o poder que o cargo lhe dava para conseguir ter acesso a um dinheiro que não era dele, além de tudo. Para que aquele quarto secreto continuasse com aqueles documentos Sim, ilegais, com tudo. Entendi. É um raciocínio perigoso, né? E aí sai a decisão. sai a decisão, né? Na sexta-feira sai essa decisão, certo? E eu não sei o que aconteceu, que ela sai do salão, eu falei que ela estava no salão no sábado, ela sai desse salão para ir ficar com ele lá no shopping, porque ele foi na frente e levou o Davi e levou para ficar no espaço ID, né? E aí ela chega depois do salão, ela veio de moto, lembra? Deixa eu te falar, quando ela estava morando em Marabá por 9 meses, ela passou um período de, acho que 4 meses, aliás, mais de 4 meses trabalhando, e ela adquiriu uma nova moto, né? Então, ela tinha Um meio de um novo transporte. transporte. E aí eu ajudei ela a comprar esse meio de transporte para ela, né? Então, ela volta e leva essa moto. E aí ela tá vindo, né, do salão para o shopping para ver o neném, conversar e ficar lá, né? Só que há uma briga entre eles dois lá. Ela vê a criança lá no espaço kit e vai lá ficar com ele. Não sei o que aconteceu. É como se ela descobrisse alguma coisa dele. Ele argumentou com ela alguma coisa. Eu sei que ele bateu nela. Ele bateu nela no shopping, né? E aí ela sai de lá do espaço de alimentos que tem Ele bateu e vai nela no shopping, na frente de todo mundo? na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Com câmera e tudo? Com câmera e tudo.
E então ela pega e vai buscar o neném que estava no Espaço Kids. Ela pega o neném e aí chega lá, a moça do Espaço Kids, que estava cuidando do Davi, percebeu que ela estava chorando, perguntou para ela o que tinha acontecido. E olha para o rosto dela e vê que tem uma marca vermelha no rosto dela, né? E ela pega e conversa e fala que tinha sido o marido dela que tinha batido na praça de alimentação, que as pessoas tinham visto e ninguém tinha falado nada. Ninguém se manifestou em momento algum. E aí ela pega essa criança, né? Ele diz, olha, não vai, fica aqui, espera um pouquinho. Então ela olha para a mão dela também está machucada, né? Como se fosse vermelha, alguma coisa, como se tivesse alguma coisa que machucou ela, ou Que um pegou garfo, assim. Ah, um garfo mesmo? Nossa assim, um Senhora. garfo, alguma coisa machucou a mão dela. Jesus. Tá? E aí ela vai embora, né? Ela vai embora e leva a criança. Só que quando ela vai embora, leva a criança, ele já havia dito para ela, né, que se ela andasse com criança de moto, ele mataria ela, né? Ele mataria ela. Então ele chega em casa logo em seguida. A Daisy se esconde, porque é de da casa deles, então tem um espaço em vão que é um depósitozinho na subida da escada, né? Então ah, eu só fiquei sabendo disso pelo, Pela perícia. pela perícia, de que ela escondeu faca, que ela escondeu várias coisas, né? Com medo, talvez, dele machucá-la. Não foi Então, pra lá nessa polícia cidade, fazer boletim de não ocorrência, pedir foi, não socorro? Não, não foi foi, tanto que ela pedir morreu, é. socorro. E aí, talvez, se ela tivesse ido, a polícia não teria acontecido aquilo, ele teria sido É, preso, mas alguma a coisa vida não emocionante tem ter realidade acontecido. paralela, né? Por isso que eu Não digo o tem. seguinte: aqui esta conversa, você ter a generosidade de dividir tudo isso, que deve ser doído para você, é para que se alguém estiver passando por isso, vendo aqui, não volta para casa, porque aquilo não é a casa. A casa é um, Não é loca- segurança. é um porto seguro para todo mundo. Quando você está passando mal, ou você está triste, ou você está feliz, ou você chove, não sei o que lá, você quer ir para casa. É como se você aqui nada me acontece. A casa de uma mulher abusada é o porto seguro do abusador. É incrível, sabe, Beto? Eu vou dizer para ti que é incrível um negócio desse, sabe? Eu lendo, sabe, tudo isso, né? Não só o fato da Daisy, mas lendo de outras mulheres, você percebe que sempre quando há uma violência doméstica, um feminicídio, não tem nenhuma testemunha. É só os dois. É Sim. só os dois. Ou quando não, os filhos, né? Que ficou numa condição terrível. Então, É quem porque, eram olha as só, testemunhas desse fato? o filho, eu vou te perguntar isso, eu vou ter que te perguntar. Ela volta para casa e o filho viu ela guardando as facas. Imagina, ela chega em casa com medo de morrer. Sim. E aí, o que acontece? Ela, depois que você consegue desenhar em cima do que a perícia conta. Então, assim, na realidade, o meu neto, quando a gente trouxe ele, né? Isso mesmo à noite, foi à tarde, fato, a gente recebe à tarde, meio-dia essa informação, às 14 horas a gente, 14h50 chega em Paraupebas, né? Acha meu neto e a gente traz ele somente à noite, quando o corpo é liberado, para vir para Marabá, porque a perícia, o Legista, IML sim. é em Marabá, é tudo aqui em Marabá, né? Então veio e a gente veio junto, né? Então diante de toda essa loucura toda, né? Meu neto chega, ele está ansioso, ele está nervoso, ele não dorme direito, ele passa dias para dormir, e quando dorme, dorme por questões, usando algum tipo de remédio que a médica passou e tudo, né? Então ele passa a viver esse momento muito difícil entre nós. E de vez em quando ele tem uns flashes. Ele tinha, hoje não, ele se silenciou. Então ele tinha uns flashes. E ele começa a contar fatos. E assim, conta, e se você perguntar, ele se cala. Ele não responde. E aí, um dos flashes, eu estava andando com ele de carro, e ele falou, vovó, vovó. Aí eu falei, o que foi, filho? O papai fez assim na mamãe, ele fez assim na mamãe. Ai. Então, assim, o que é fez assim na mamãe? Tem uma janela, tem a janela na sala, e ele disse, o papai fez assim na mamãe. E aí, fez assim na janela na mamãe. Então, assim, o que é isso? Que ele viu quando o pai deve ter jogado a mãe pela janela.
Porque E o que que provavelmente está tendo uma volta da minha voz. Eu acho que às vezes é um pouco o volume no seu computador, mas agora o passou um pouco. meu É passou, o que é que só eu digo? baixar um pouquinho só aqui. Mas que pode atrapalhar quem estiver assistindo. Wilma, o que que aconteceu? Ela chega em casa, guarda as facas nesse armarinho ali da escada. E o que que você consegue me contar que a polícia. Qual foi a dinâmica de tudo ali? Na realidade, ela esconde debaixo do tapete, né, as facas, né, e ele chega, de imediato ele chega, ele não demora muito. No testemunho dele, se você vê no julgamento, ele disse que ele não sabia o que estava fazendo, passou por Ah, de estava em fora, então, surto, tá. né, então ele deu um surto lá. Então, quando ele abre, a mãe e o filho, né, a filha diz assim, fique em silêncio, não fala nada. Só que ele sobe as escadas e desce as escadas, não vê e acha a Daisy com o Davi debaixo da escada, porque viu a moto dela do lado de fora, né? Então vê a Daisy lá. E começam as brigas, né? Ela disse, olha, ó, o papai, a mamãe, jogou minha cadeira de brinquedo no papai. Aí depois ele fala assim, o papai bateu na mamãe e ela caiu na sala. O papai bateu a mamãe e ela caiu no quarto. Então, ele não diz isso numa sequência lógica, tá? São momentos Ou em são que os ele está flashes que ali, vêm. em um flash, e ele contou essas histórias pra gente, né? Então, ele começa a desenhar para mim, né, o que de fato aconteceu. E aí a perícia, junto com essas imagens, essas informações que eu recebi do meu neto, a gente começa a ver que realmente tem alguma coisa que se encaixa, né? Primeira questão é que a escada, né, tem vidros quebrados, tem sangue, né? No quarto também, no tapete tem sangue, né? Ele disse, vovó, o papai limpou a mão da mamãe com a toalha, uma toalha branca, de sangue. E aí, de fato, lá na perícia tinha essa toalha branca. Tinha realmente a toalha que foi lavada, sabe? E aí ele disse mais, é, é, aí depois disso tudo, né? Passou o tempo na visão dele, passou esse tempo todo na visão dele. Ele disse assim: o papai fez mal para a mamãe. O papai fez mal para a mamãe. Então ele falou isso para a gente, bem no ouvido, bem assim, sabe, para dizer assim: olha, não conta para ninguém. A psicóloga também, ele disse a mesma coisa, né? E quando ele fazia a família dele, né, tipo numa caixa fechada, né, com essas janelas, cada qual uma janela. O O pai desenho, na você disse. janela, a mãe na janela e outro na janela. Ele desenhou isso, é isso? Desenhava isso, você tem desenho disso. E Né? aí, o que que aconteceu? A sua filha apanhou dele muito, é isso? Como que foi Sim. ali? E o que que vai acontecendo? Então, o que acontece? Vizinhos ouviram gritos, alguma coisa assim? Os vizinhos ouviram gritos, mas lembra que eu falei Ninguém se para mete. ti que ele é influenciável, que ele tem influência na cidade, essa coisa toda, e ninguém quis. E quando o fato aconteceu, ninguém quis depor. Ninguém quis depor. Por medo dele. Ninguém quis depor. Né? Nossa, mas ele também é quem? Ele é o Elon Musk, gente. Porque na Mas ele é quem? realidade, Mas nem o Elon né? Musk, mas. Que Porque na poder é esse que realidade ele tem? é isso que ele plantou. Foi isso que ele plantou de que ele iria fazer tudo isso e ia sair impune. Tanto que, numa dos depoimentos da minha filha, no MP, né, ele chegou, no MP não, foi lá no BO mesmo, na polícia, ele disse, né, dizendo para ela que ele ia matar ela de tal forma que o caixão dela ia ser fechado, que ninguém, que ela ia morrer e ninguém ia ver, né, o Ele caixão falou dela, isso? vê-la, né, foi, e de fato foi o que aconteceu. Ela ficou tão machucada, que ela foi velada com o caixão fechado. Ele bate nela e faz o que depois? Ele bate nela. Depois que ele bate nela, ele tem a ideia, que essa para mim é a ideia, de que ela se matou, suicidou-se.
Então ele lança ela do segundo andar da casa pela janela, que foi o que o meu neto disse que ele fez assim com o pai, com a mãe, né? E lança ela da janela. Isso, e A ele queria dar janela, como suicídio. sim, a janela tem um espaço mais ou menos de uns 40 centímetros. Uns 40 centímetros. Não dava para ela se jogar e se matar, morrer, porque de fato o espaço era pequeno e era só 4 metros. 4,5 metros, né, de altura da janela até o chão. Então não daria para ela morrer nesse Sim. aspecto, né? É, Beto, quando eu estava. Mas ela caiu de cabeça? Não, ela caiu de De bruço, de bruços, tá. bruço, de bruço. A morte dela foi dada como o quê? Por Não- asfixia, entendeu? Ela morreu, né? então, mas ele asfixiou ela, então. Isso, então tem marcas no Então, peraí, ele pescoço, bate nela, bate enforca ela. nela, sim. Enforca, a E doutora ainda, Rosângela Monteiro vai me bater. Ele asfixia ela com a mão, tem marca aqui. Então, isso, tem marca dele, tem marcas, e também tem um corte muito grande no couro cabeludo atrás, frontal, entendeu? Então, na nuca dela tem um corte que eu acho que ele deve ter batido nela, de quina, com alguma parede, em alguma parede, e que fez um corte muito grande no couro cabeludo dela. Então, eu suponho que isso tudo ajudou a morte da Daisy, antes mas, dela cair mas o ao laudo chão. diz o quê? Que ela Mas o morre de laudo diz asfixia. que, não, o laudo vai dizer que ela estava desmaiada, que ela poderia tratar de ser desmaiada quando ela foi lançada ao chão, né? Quando ela é precipitada ao chão. Mas é o fato de ela ter sido jogada que ela morre? Se ela não tivesse sido jogada, ela não morreria? Ou essa asfixia já Ficou, mataria? ficou, Tem essa dúvida. ficou Quando nesse aspecto. a minha pergunta então final quando ela cai, ela ainda está viva? Não, ela está morta já. Ela está desmaiada. Não, Ou desmaiada ou desmaiada. morta. Então, mas o desmaiado, ela está com vida. Sim. Ela estaria morta quando ela é jogada pela janela. Eu acredito que ela estava Morta, morta. tá. Morta. Na- Porque não tem nem no próprio laudo, não disse que ela se movimentou, não disse que ela tentou se proteger, nada. Ela já cai dura, Mas ela ela pode já estar cai assim, como inconsciente, não jaca. inconsciente ainda você está vivo. Ou já estava com os estertores da morte ligados e aí ela iria a Sim, óbito, sim. ela acabaria morta de qualquer jeito. E aí como você fica sabendo de tudo? Então, lembra que eu falei que ela foi no salão? Então, essa moça do salão era amiga dela, né? E ela tinha o meu telefone, porque eu tinha no início do mês eu tinha ido para lá, tinha feito meu cabelo lá no salão e tudo, né? Então ela tinha meu telefone. Então foi ela que me ligou, porque o marido dela trabalhava na área de segurança, né? E trabalhava no ML, né, de Paraupebas. Então ele foi informado de que um corpo estava caída ao chão, na rua tal, logo tal, tal, que é justamente a casa, o endereço da Daisy, né? Então, quando ele fica sabendo dessa informação, ele diz para ela, olha, aconteceu alguma coisa de muito grave na casa da Daisy. E aí, imediatamente, como tinha chamado o ML, então já não era mais, Sim. não era o SAMU, né? É o ML. Então, ela me liga. E quando ela me liga, era 11 horas da manhã, eu estava saindo da igreja, era um domingo, e eu perdi a noção de tudo. Essa mulher, ela me liga chorando. Quando ela me liga chorando, ela nunca tinha me ligado. Eu falei assim, alguma coisa muito grave aconteceu, não foi qualquer coisa. Para Ana me ligar e tá dizendo que tá chorando, alguma coisa aconteceu. E aí, quando ela termina de completar a ligação, como aqui na região você está vendo que é difícil a A comunicação, conexão. imagine há quase 5 anos atrás, era pior ainda. Então, quando ela consegue entrar em contato comigo novamente, ela conta, né, e diz que tinha essa informação, né, de que o ML tinha sido acionado para ir lá na rua Canidé, na rua Canidé, Mas, quadra a- 14. mas ainda você não tinha uma informação oficial. A polícia não tinha te Não, não ligado. tinha. E aí eu Você fui, faz o liguei quê? pro pai dela,
e pedi com que ele fosse lá de imediato para saber o que estava Você tentou acontecendo. ligar Quando ele, pro Diógenes, não? eu não, às vezes que eu ligava para ele, que eu perguntava pela Deise, ele dizia assim para mim, eu não sei onde ela está, eu não sei onde ela está, dona Will. Procure saber, eu não sei de nada dela, não. Ele falava assim, porque ele começou a ser mais grosso. Lembra que a gente já não tinha Sim, mais você essa já nem afinidade? tinha mais. Mas é que você Isso, tinha uma né? informação que sua filha estava morta. Mas Sim. não era uma informação Aí, oficial. aí eu pego, quando nós entramos aí eu ligo para o meu ex-marido, que é o pai da Daisy, para que ele vá lá saber o que está acontecendo, se é verdade isso. Já a OAB de Paraupebas já me liga dizendo que está me esperando lá em Paraupebas, né, que de fato aconteceu, né, a morte dela, né, então já fica sabendo porque a polícia ela sobe numa escada e tira a foto, e que justamente a foto não Daisy estão aí, né, então eu já venho sabendo dessa notícia terrível, né? Já estou indo para Paraupebas já sabendo dessa notícia terrível. E ainda mais terrível porque a minha filha entra no Face, naquela época o Face era famoso, né? Então ele está lá postando, dizendo que era o dia mais feliz da vida dele. Algum fato histórico militar estava acontecendo nesse dia, eu não sei que fato era esse, que ele postou que era o dia mais feliz da vida dele. 31 de Quando março? ele. É, 31 de Eu março, eu não sei o sei. que tinha Você não sabe o acontecido. que que é? É Era. a ditadura militar imposta no Ah, Brasil, sim, em sim. 1964. Que na verdade foi Isso. 1º de abril, mas como 1º de abril é o dia da mentira, eles colocaram como verdade o 31 de março. Então, ele está comemorando a ditadura militar. Pois é. Aí ele. Isso. É porque eu já tinha esquecido aqui tanta coisa. Não, mas não, Aí mas. tá. Menos uma coisa. Então ele estava feliz da vida. E nessa hora minha filha disse: Seu assassino, você matou a minha filha, matou minha irmã, ainda fugiu com o meu sobrinho. Aí nessa hora todo mundo começa, né, a Porque ele compartilhar e a fugiu com detonar o com ele. menino? Porque ele sai de casa. Ele liga para a polícia? Ele não ligou para a polícia, não ligou para a polícia, não ligou para o SAMU, não ligou para nada. Ele ligou para os advogados dele, certo? Ligou para os advogados dele. Quando ele liga para o advogado dele, que quem sabe dessa informação é o ML através do advogado. Ele nem liga para a polícia, ele liga para o ML, né? Nossa, E o aí, advogado liga para o ML e fala: dá uma passada lá que tem um cadáver, é isso? aham. Aí Nossa, depois liga para a polícia, para você ver, né? Aí quando ele liga para a polícia, ele liga para o ML, aí a polícia começa então no cálculo dele, né? Então a partir daí a gente começa então a uma busca para saber onde ele está, onde a criança estava, porque a gente não sabia onde ele estava. Então ele saiu, levou a criança, na casa tinha câmeras, ele tirou DVR, tirou também o chip do DVR, as câmeras todas, né? Tanto que tem lá a escada, né? Tem toda a perícia mostrando, né? Que ele tirou o DVR e a gente acha, né? Mais tarde na minha filha, quando a gente sabe que ele foi preso, né? Porque ele estava dentro ele volta, ele estava fugindo, ele volta, fala com os advogados, entra no escritório do advogado, porém ele quer uma segurança de que ele vai lá, né, só para se apresentar e vai sair de lá solto. Ele queria porque queria que os advogados dessem essa segurança para ele. não existe. Enquanto ele está lá discutindo a segurança, se ele foge para algum lugar, se ele sai dali, a polícia dá voz de prisão para ele e prende ele em flagrante.